Pessoal, a nossa receita hoje é de uma pizza, desde a massa até confeccionando ela. É uma massa maravilhosa, um custo super baixo, vale a pena fazer. Sai muito mais em conta do que você comprar elas prontas, tá? E eu quero deixar claro, já agora no começo do vídeo, que a massa foi colocada para pré-assar no forno aquecido 180 a 200 graus de 3 a 5 minutos. Ela tem que ficar, gente, branquinha assim, olha, só tem que crescer no forno, ok? Não pode ficar amarela, não pode ficar tostada, nada. Vocês vão utilizar, tirando do forno, façam isso de leve na massa para desencaixar, para ver se ela tá pré-assada. Cuidado para não quebrar a massa, ok? Essa massa pode ser congelada. Vocês podem montar a pizza como tá montada essa daqui, tá? E podem congelar ela para fazer no dia que vocês bem entenderem. Para isso, vocês vão colocar ela na forma diferente, tá? Vocês vão colocar um plástico na tua forma. Vão pegar a sua pizza pré-assada, vão colocar aqui em cima, vão montar ela, vão colocar no freezer para endurecer. Eu costumo fazer isso, eu pego um plastiquinho, pode ser até esses de verdura que a gente compra no mercado. Você pega uns plastiquinhos que você tiver limpinho, que nunca foi usado, tá? Recorta ele, abre ele, coloca a massa de pizza já, monta ela aqui mesmo, fechem com o plastiquinho bem fechadinho, tá? Se precisar de um outro, vocês coloquem, tentem embalar ela assim, ok? E aí vocês colocam no teu freezer até ela endurecer. Após ter endurecido, vocês podem colocar num outro plástico e colocar uma em cima da outra, uma vez que elas estejam já duras, tá? Já estejam congeladas, vocês podem colocar uma em cima da outra aqui. Tira daqui, certo? Tira ela congelada e coloca aqui. E assim sucessivamente. Aí vocês podem pôr 2, 3 pizzas, quanto couber no freezer de vocês, tá? Coloquem num saco plástico e deixem bem embaladinho. De preferência, não deixem com ar dentro. Se vocês não tiverem um saquinho plástico, mas tiverem sacola virgem de mercado, essas que a gente coloca os nossos produtos, vocês podem também colocar, porque aquelas sacolas são maiores, tá? Para improvisar, para pôr 3, 4 pizzas e deixar bem embaladinho. Não esquecendo que entre uma e outra tem que estar o plástico para uma não grudar na outra, ok? E se vocês gostarem da nossa apresentação, do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Vai ajudar o canal a crescer e poder estar sempre mandando para vocês novas receitas. Esse canal é muito interessante porque nós vamos fazer sempre vídeos de economia doméstica, receita culinária e de tudo um pouco. Então vamos lá. A massa de pizza é a receita de hoje. Então aqui eu vou colocar 1 quilo de farinha, pessoal. Se você estiver com a farinha parada lá no armário já há algum tempo, peneirem ela, tá? Para evitar de ter qualquer problema. A minha, ela tá novinha, então eu já coloquei ela direto. A gente vai utilizar 1 quilo de farinha de trigo, 10 gramas, um sachê de fermento biológico, seco instantâneo. Tem 10 gramas o sachê. Vamos utilizar também uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa, pessoal, ó, cheia, bem generosa de açúcar. E meia colher de sal, ou vocês coloquem uma colher rasa de sal, ó. Tá?
bem menor do que a de açúcar. Vamos misturar isso. Vamos precisar também de 500 ml de água, 5 colheres de sopa de óleo, tá? 5 colheres de sopa de óleo. Um ovo. Eu vou bater esse ovo para jogar aqui pra gente agregar nessa farinha. Vamos misturar o óleo e o ovo bem aqui. E vamos adicionar 500 ml de água morna. Não é quente, hein, gente? É morninha. Morna. E agora a gente vai amassar essa massa. Agora, pessoal, que a gente jogou a água morna, nós vamos misturar para agregar essa farinha toda aqui. Certo? Costuma dar certinho esses 500 ml de água morna, tá? Caso vocês achem que a massa, que tem farinha que pega menos água, ela chupa mais, outra chupa menos água. Então, caso dê alguma diferença, gente, vocês acertam ou com um tiquinho de farinha a mais, um pouquinho só, ou com um pouquinho só de água, tá? Mas costuma dar certinho, tá? Esta medida que a gente faz de água para o quilo de farinha. Ó, pessoal, como já tá quase toda agregada, ó. Tem um pouquinho aqui no fundo. Eu tenho que pegar toda ela para depois pôr no balcão. Aí a gente dá uma sovada, uma pequena sovada nela. E aí a gente coloca ela para crescer até mais ou menos dobrar de volume. Tá certo? Vou pôr no balcão agora. Tirar o restinho da farinha aqui, tá? E vamos sovar um pouco. Não é muito não, é pouquinho mesmo, só para agregar bastante essa farinha aqui e não ficar, você vê, ó, ela ainda parece pegar muito na mão. Vocês tirem da mão de vocês, porque é assim mesmo, tá? A gente vai pôr numa bacia branca, depois que eu sovar um pouquinho aqui. E aí a gente vai deixar ela dobrar de tamanho. Aí vocês vão ver como ela dobra de tamanho. Que é quando a gente põe a mão, ela afunda, você não vê, certo? Então é um problema. O problema é verificar se ela dobrou de tamanho. Tá, pessoal? Então agora eu vou colocar nessa bacia aqui. Pessoal, a nossa massa já quase dobrou o tamanho dela praticamente. Ó. Eu vou separar ela. Eu tinha posto um pouquinho de farinha aqui no fundo da bacia. Eu vou dividir essa massa, acho que em 4 partes.
Porque eu tenho que passar o certo seria o rolo. Mas o meu rolo não tá muito legal. O cabinho dele de madeira não tá muito legal. Então eu vou usar uma garrafa que tá limpa, esterilizada aqui, para eu abrir essa massa. Olha, eu dividi em 4 partes. Aí eu vou deixar aqui 3 partes dela e vou abrir uma parte e já vou colocar na assadeira de pizza. Pessoal, aqui eu abri uma massa já vou pôr ela aqui, ó, no balcão esfarinhado, para abrir a outra para vocês verem como é que abre. Eu acho que não é tão necessário, certo? Mas às vezes a pessoa fala, ah, mas como é que ela abriu, como que foi? Então vamos abrir essa aqui, tentando sempre arredondar a coisa, tá? Se for forma redonda. Agora, se você não tiver forma de pizza, você vai deixar retangular na forma que você tiver para você fazer, certo? E aí vocês untem a forma com farinha de trigo. Não precisa estar colocando, se quiser pode até colocar, mas não há necessidade de você colocar, passar manteiga ou óleo para depois colocar a farinha de trigo para untar a sua forma, tá? A gente tem que dar uma pré-cozida nessa massa para depois a gente poder já montar ela, tá? Não é para assar e deixar ela dura, não. A gente vai pôr por alguns minutinhos no forno, só para ela começar a dar uma pré-assada. Aí a gente já tira do forno e já monta ela, ok? Depois volta pro forno para fazer a sua pizza. Vocês podem fazer com borda recheada ou sem borda recheada. A massa pode ficar da finura que vocês desejarem, tá? Aqui eu geralmente faço, não fica nem muito grossa nem muito fina. Eu divido em 4 a massa, como vocês viram, né? Ela vai render 4 pizzas redondas. Agora depende da forma que vocês tiverem, né? Se não tiver a forma de pizza tamanho tradicional, aí vocês utilizem aí a massa da forma que vocês puderem, no tamanho que vocês desejarem. Aí se sobrar massa, vocês juntam com a outra e vão fazendo até vocês utilizarem toda a massa de vocês, certo? Não é porque não tem a forma da pizza que você não vai fazer. Pode fazer em forma diferente também, nas retangulares, sem problema nenhum. Dependendo, você vai fazer muita pizza, que nem aqui em casa, quando eu vou fazer muitas, eu utilizo as minhas formas, que eu utilizo para bolo também, as retangulares. Então, pessoal, ó, já temos uma aqui e mais uma aqui. Nós vamos pegar essa massa e vamos colocar já numa forma untada. Deixa eu esticar mais ela, porque conforme você tira ela do balcão e põe novamente, ela encolhe o tamanho. Pessoal, vamos lá. Pegar essa aqui, eu vou fazer com borda. Eu vou acertar ela aqui, tá? Vai sobrar ainda, eu vou ter que tirar as rebarbas pra fazer ela com borda. Mas primeiro vamos acertar ela direitinho na forma. Ó, a forma foi só esfarinhada, tá? Passei farinha nela, como já havia explicado pra vocês. Certo?
Aqui eu espichei bem a massa. Vai sobrar. Eu vou ter que ver aqui o que sobra para tá tirando com a faca. Ó. Sobrou bastante aqui, ó. Eu vou tirar esse pedaço fora. Deixar uns 2 dedos, quase 2 dedos, né? Pra gente fazer essa borda aí, sobrando. Aqui já não sobrou tanto, tá vendo? Aqui sobrou um pouco também. Então a gente vai tirar aqui. Toda essa massa a gente aproveita, viu, gente? Todos esses restinhos a gente vai juntar com o que tiver lá ainda. E se vocês estão fazendo com formas diferentes, vocês vão ver, dá pra fazer até pequena se sobrar pouca massa. Vai esticando ela que vai dar, às vezes até mais que 4 pizzas, dependendo da forma que vocês forem utilizar. Tá, olha, gente, então, mais ou menos isso, certo? A gente tirou mais ou menos os excessos aqui. Agora, nós vamos colocar aqui um requeijão. Se vocês querem pôr catupiry, só não pode mostrar o nome do requeijão, tá? Porque a gente não pode estar fazendo propaganda. Espera um pouquinho, deixa eu tirar essa massa que eu tinha começado a abrir. Pra gente fazer essa aqui. É bem aqui no cantinho que eu quero, tá? Bem aqui assim, ó. Vai passando devagar. Vai, mais, não pode ser muito pouquinho também não, isso. Bem aí mesmo, bem de ladinho. Dá pra vocês verem aí como tá sendo feito? Aí vocês precisam de alguém pra ajudar, tá, gente? Porque quando se faz pizza em casa, tem que todo mundo ajudar um pouco. Tem que cortar a calabresa, né? Tem que pegar, se for fazer de frango, o recheio já deixa pronto, desfiado, temperado. Isso. Então, ó, ficou mais ou menos isso aqui, certo? Aí, agora nós vamos virar essas pontinhas aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A gente vai pondo aqui, ó, e puxando aqui pra dentro. A gente vira aqui, põe mais pra lá e vem pra cá. E aperta o dedo nesse sentido aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, se tá dando pra vocês verem. Tá? Vai virando, põe a massa, puxa pra cá e aperta com o dedo. Põe a massa, ó, puxa pro recheio vir junto de leve e põe o dedo pra não ficar saindo o nosso requeijão, certo? Ó, põe a massa, puxa e aperta com o dedo. Puxa e aperta com o dedo. Dá uma esticadinha se achar que tá pequeno, né? Pra não ficar vazando o requeijão aqui, certo? Então vai ficando mais ou menos assim, ó. Tá? Puxa e vai, aperta. Dá uma puxadinha. Se vê que não quer cobrir, vocês dão uma puxadinha, encosta, vem, aí é dar uma apertadinha. Vai, encosta, dá uma apertadinha. Dá uma puxadinha. Vem lá, encosta, tá? E aperta. Acho que deu pra entender, né, pessoal? Puxou, encostou lá, encosta aqui e aperta. Não é a pizza do pizzaiolo, né? Mas com certeza é uma pizza maravilhosa, uma massa incrível. E vocês não vão gastar o que costumam gastar comprando ela. Exige tempo? Exige, mas se todo mundo
que tiver em casa quiser dar uma força para você, é rápido. Eu aconselho a pessoa sempre deixar os recheios prontos, tá? Picados. Vai fazer palmito? Vai fazer palmito com o quê? Frango com palmito? Palmito com mussarela? Palmito com requeijão? É fácil. O recheio já tá praticamente pronto. Agora, se você for fazer uma pizza de escarola, já deixa a escarola pronta, deixa ela saindo, escorrendo para não ficar com aquele caldo que sempre solta, certo? For fazer o de frango, vocês desfiem o frango, façam o tempero, façam seu frango um dia antes, tá? Para vocês fazerem. Se for de atum, tá? Escorram o óleo, cortem as cebolas, cortem as calabresas, porque tudo isso tem que ser feito. Então é bom fazer antes, né? Então, ó, gente, agora a gente coloca no forno. Mais ou menos, eu vou falar o tempo que eu vou deixar no forno para ficar no ponto que deve ficar. Mas é pouco tempo, é só para ela dar uma pré-cozida, tá? Então eu já fiz essa daqui com a borda para explicar para vocês e eu já coloquei essa aqui na forma, numa forma, e vou fazer o restante da massa. Mas não vou gravar fazendo o restante, óbvio, tá? Então eu vou levar isso aqui pro forno e a gente já vai mostrar para vocês o tempo, falar o tempo que ficou e mostrar como ficou ela pré-assada, ok? Bom, fizemos as massas, montamos as pizzas. Agora é hora de assar.